Dá para enxergar bem todo mundo aí? Não está pequeno? Tá bom. Então eu vou falar de um assunto que é um pouquinho controverso. É sobre abduções. Então, o Gevaer já fez uma apresentação, então eu vou fazer só rapidinho, não vou perder muito tempo. Eu faço tradução para a revista UFO desde 2011 em eventos, traduzo os palestrantes internacionais e recebi um upgrade para consultor este ano. Também faço trabalho com grafologia, que é a análise da personalidade pela letra, hipnoterapeuta também, mas a minha formação básica é em tecnologia mesmo, fiz bacharelado em tecnologia e acabei fazendo também uma pós em psicologia organizacional, que me levou um pouco mais a investigar todo esse fenômeno de abdução. Então vou falar um pouquinho, primeiro destruir um costume que a gente tem, de interpretar muitas coisas. A partir do momento que o homem começa a interpretar, ele começa a deturpar as coisas. Na física quântica, existe uma discussão até hoje sobre a função do observador nos fatos. E existe essa discussão, foi primeiramente proposta pelo Werner Heisenberg em 1927, tem sido discutida até hoje e foi desenvolvida também por John Newman. E foi muito discutida bem nesse congresso de 1927, em Solvay, que fala sobre o colapso provocado pelo observador. O que é o colapso provocado pelo observador? Simplesmente, a partir do momento que a gente começa a observar um fato, a gente ignora todo o resto. A gente começa a analisar aquilo ali e, basicamente, provoca foco numa coisa só. E muitas das vezes a gente acaba não conseguindo entender aquilo que está acontecendo, porque a gente só está focado naquilo, a gente não está olhando por todos os lados. Tá? Isso é uma discussão de física quântica, não sou eu que falei, e até hoje, se você for discutir física quântica com as pessoas que são contra e as pessoas que estão a favor, sempre vai voltar a esse ponto. Por que eu mencionei isso? Porque quando a gente pega fatos, fica difícil da gente deturpar os dados. Quando a gente pega informação, a gente interpreta menos e a gente se apega mais ao que a gente tem. O Fábio já falou de dados. Então, eu só vou mencionar aqui de novo, que vem do latim datum, que é você juntar o que é dado, o que é real, e você analisa aquilo para chegar à realidade, a legitimar um fato ou serve de apoio. Então, chega de interpretar. Você pega o dado, que nem o Fábio... Inclusive a palestra do Fábio caiu bem, porque vem me ajudar nesse ponto aqui, de ilustrar exatamente que com dados a gente consegue ter certeza de sim ou não, A, X ou Y. Tá bom? Quem conhece a Bíblia aí? Quem já ouviu falar desse livro? Então, eu gosto de citar exatamente porque é um livro que todo mundo conhece. Por mais que não acredite, pelo menos já ouviu falar. Então, aqui diz, conhecereis a verdade vos libertará. Então, não é mais a gente ficar imaginando, será que ET é bonzinho? Será que eu sou abduzido? Não, a discussão é outra. A pergunta é essa, quem já foi abduzido? Levante a mão, quem acha que já foi abduzido? 1, 2, 3. Só? Quem sabe que já foi abduzido? Não é acha. E quem acha que é abduzido é louco? Felizmente pouca gente achou isso, ainda bem. Mas isso é o que a gente vai discutir hoje. Eu vou estar discutindo esses fatos, eu não vou falar muito... eu vou tentar não viajar muito na maionese, como diria aqui. Vou tentar usar o que outros pesquisadores já têm falado. Como o Gevaer comentou... Oi? Tá ruim de falar? Tá melhor? Tá muito longe? É que se eu falo muito perto, tosse. Aí... Se ficar muito baixo, por favor, avisem aí, tá bem? Como o Gevaer comentou, eu estou começando a trabalhar essa investigação de abdução. Por quê? Nós já temos muitos casos relatados, mas atualmente não temos uma investigação em aberto. Não temos um grupo ou ninguém investigando abduções atualmente, com frequência, casos novos.
coisas novas. E a ideia é a gente começar a refazer ou pegar casos novos e investigar de cabo a rabo. Como eu comentei ali, eu não sei se vocês viram, até vou voltar rapidinho. Como viram aqui, tem algumas coisas, mas tão pequenas. Acho que aí atrás não dá para ler, então eu vou comentar. Aqui nessa pesquisa tem algumas perguntas que se faz para quem está descobrindo sobre abdução. A primeira: vocês já acordaram de manhã com alguma marca no corpo? Algo que não tinha na noite anterior? E você não sabe como foi acontecer? E você olha e de repente essa marca não parece nova, parece que tem alguns dias, mas você sabe que não tinha na noite anterior. Você olha a marca e você vê que tem mais gente que tem marca parecida. Algum de vocês já aconteceu de ter isso? Vem, levanta a mão. Marca no corpo. Ó, já aumentou o número aí de gente que levantou a mão. Outra pergunta. Quem aí sofre de paralisia do sono? Já ouviram falar de paralisia do sono? Quem sofre de paralisia do sono? Olha, já está aumentando mais o número aí. O que é paralisia do sono? É você... Isso inclusive é uma condição médica, tá? Não está relacionado à ufologia. Paralisia do sono... Oi? Não, não é catalepsia, é paralisia do sono. Que a pessoa acorda de noite... Normalmente é de noite porque é quando a gente dorme, mas pode ser em qualquer situação que você estava dormindo, você se vê desperto, consciente, mas você é incapaz de se mexer, de falar, de gritar. Muitas pessoas falam que só o olho consegue mexer. Isso é paralisia do sono. Paralisia do sono é uma condição médica, e se você só tem paralisia do sono e nada mais, não estou dizendo que você é abduzido. Mas muitas das pessoas que falam que tem paralisia do sono tem também os outros sintomas. Então, fique ligado. Sonhos com extraterrestres. Quem já teve? Olha, eu precisava que vocês estassem aqui para ver quanto mais gente não está levantando a mão. Ia ser divertido vocês verem. Se tivesse alguém gravando para esse lado aqui, eu faço a pergunta, cada vez mais gente levantando a mão assim. A gente começa com vergonha. Como são esses sonhos? De todo tipo, não tem uma receita de sonho. As pessoas relatam todo tipo de situação, às vezes uns sonhos completamente absurdos, às vezes sonhos extremamente vívidos, em que a pessoa diz que foi tão vívido que ela achou que viveu aquilo mesmo. Ela sentiu o alienígena, sentiu a situação, sentiu a dor da empatia, do momento. E esses sonhos, eles são aleatórios, não tem data, não tem momento certo, eles acontecem e não tem regra também para a pessoa. A pessoa não está passando, às vezes, por um estresse muito grande, como as pessoas às vezes falam, que sonhos são com relação a estresse, e não tem essa relação. Outras coisas comuns de se ver. Você dorme, no dia seguinte você acorda mais cansado do que você foi dormir. Quem já passou isso? Acorda no outro dia de manhã com músculos doloridos. E você não foi na academia. Perdas de tempo. Esse é um pouco mais incomum, mas já vi que tem 5 aqui que levantaram a mão. Mas, perda de tempo é assim, você vê o seu relógio, agora 10h05 no meu. E aí você acabou de ver o seu relógio, de repente você, se toca, você olha, 10h50. Peraí, o que eu fiz nos últimos 50 minutos? Para mim passou um segundo. Isso é perda de tempo. Tá bom? Sonhos vívidos, que eu já comentei sobre sonhos. São tão vívidos esses sonhos, que você acha que viveu. Mas, como são sonhos, parte dos sonhos você pensa que foi mesmo sonho, porque ele não estava encaixando ali. Entendam, não sei se quem já teve sonho assim vai saber o que eu estou falando. Quem nunca teve, é o seguinte, você sonha que vê um elefante branco voando. E no mesmo sonho, de repente, você sonha que quebrou a perna. E você sente a dor de quebrar a perna. Aquela desespero, aquela coisa. E quando você acorda, você olha para a perna e fala, puxa,
não quebrei. Mas você sente aquilo. Isso é a diferença entre fantasiar e ter um sonho vívido. Você tem a sensação de que viveu realmente aquilo. Medo do escuro. Quem aí tem medo do escuro? Não precisa ter vergonha de falar não. Tá? E o que é medo de escuro? Não precisa ser hoje. Às vezes, como adulto, as pessoas perdem esse medo. Mas como criança, não é toda criança que tem medo do escuro. E é medo do escuro que tem que ter uma luz acesa mesmo. Ou tem que ter alguém junto para dormir. Sensação de estar voando. Tá ficando divertido aqui. Bolas de luz, esse é um pouco mais raro. Não tanto, pelo jeito. Medo de algum canto da casa quando era criança. Mais alguém? Acho que tem mais gente, hein? E esse pouca gente levantou a mão. Como é esse medo? É um canto de uma casa, às vezes uma cozinha, às vezes um canto mesmo, no jardim e tal, em que durante a noite você tinha pavor de ir achando que ia acontecer alguma coisa. Tá? Esse que é o pavor. Avistamentos. Quem já viu OVNI? Muito bom. E esse aqui é um pouco mais estranho. Pé sujo. O que é pé sujo? Dá para ler aí de trás? Não sei se ficou muito pequeno aqui, mas... Pés sujos. O que é isso? Às vezes a pessoa acorda de manhã, ela vai sair da cama e ela percebe um monte de areia, de terra na cama, e às vezes o pé é sujo. Eu falo, nossa, coisa incomum. Sim, esse é mais incomum. Alguém já teve essa experiência aqui? Esse aqui é um pouco... Olha, tem uma lá, fiquei surpreso. Duas. Essa daqui é mais raro ainda. Você acorda com uma roupa que não é sua. Acreditem que tem a casa de abdução que relatou isso. Pois é. Muito raro. Se eu perguntar aqui vai ficar muito estranho, então nem vou perguntar essa. E um que é muito mais raro são doenças desconhecidas. Mas é aquela coisa de que você tem a doença, os médicos vão lá, fazem tudo o exame, falam, não, você está em estado terminal. De repente você se cura. E ninguém sabe por quê. Talvez a asa branca, mas eu não vou me ficar nesse caso. Mas é um dos. E não é o único. Tem os argentinos, esqueci o nome deles, mas eles fizeram um estudo muito bom nisso. Acho que a pessoa fica com uma doença terminal no DNA por uns 6 meses e depois simplesmente se cura. E ninguém sabe por quê. Tá? Oi? Eu acho que é assim. Então, todas essas aqui, mais as que eu falei anteriormente, quanto mais sims, quanto mais vocês levantaram a mão, maiores as chances que vocês são parte do fenômeno de abdução. Quando as pessoas ouvem isso, elas abrem a boca mesmo. Não, eu não. Por quê? Assusta. As pessoas entram em pânico mesmo, então não se assuste se você ficar um pouquinho com a pulga atrás da orelha, tá bom? Depois a gente até conversa, se quiserem conversar comigo. Então eu vou mencionar agora um pouquinho do trabalho de outros especialistas em abdução. O Dr. David Jacobs, ele já veio dar palestra aqui no Brasil e ele foi acho que no segundo Contatados, lá em Florianópolis, primeiro Contatados foi em Florianópolis. E eu vou mencionar as conclusões dele, tá legal? Esse fenômeno não é um experimento. Eles não estão fazendo só vamos ver como é que é os humanos, vamos tirar um pouquinho de sangue, ver como é que é o DNA deles, vamos ver o que dá. Não. Eles não estão estudando a gente, eles já conhecem a gente. Quem conhece a teoria dos dedos dos astronautas sabe que eles podem estar nos visitando há milhares de anos. Então, eles já nos conhecem como raça. Pode ser que, pessoalmente, eles estejam acompanhando cada um. Esse é um programa que começa, tem o seu propósito, e um dia vai ter um desfecho. Ou seja, vai saber qual é o desfecho, que é a pergunta. Mas é uma das conclusões do Dr. Jacobs. Ela é dirigida a objetivos, não é aleatório. Vamos pegar qualquer cara lá. O cara está fazendo sozinho na fazenda, pega aquele. Não, eles têm uma metodologia para escolher. Essa metodologia não fomos capazes ainda de entender
qual é. Mas tem. Inclusive, no finalzinho eu vou discutir uma teoria que eu tenho, mas que é teoria. A evidência sugere que isso é um programa de integração. Inclusive, tive uma discussão outro dia aí exatamente sobre isso. Que eles estão tentando mesmo se infiltrar, entre aspas, na nossa sociedade. O Fábio aqui já até comentou sobre aqueles ETs que se parecem conosco, 38%. Se eles estão tentando, eles já conseguiram. Não tem mais o que tentar. Mas é parte de integração. Eles estão fazendo isso de propósito para eles estarem junto conosco. E não sabemos por quê. De todos os casos investigados pelo Dr. Jacobs, ele já investigou mais de 1.100. Ele fala, de todos esses casos, a única conclusão que ele tem certeza é que ele não sabe. Complica. Porque os ETs, eles não vêm explicar para a gente. E essa é a pergunta mais importante da ufologia, é nós descobrirmos por que eles estão aqui, qual que é o propósito deles. Afinal de contas, se eles vêm e levam a gente na hora que quer, do jeito que quer, como quer, pô, vai fazer o que então amanhã? Vão fazer bolo de gente humana? Né? Bolinho de carne? Ai, credo, credo mesmo, Porque se for isso, a gente precisa dar um jeito. A gente precisa lutar contra. Tá bom? Agora eu vou mencionar o Dr. Bud Hopkins e o John Mack. Quem conhece o John Mack e o Bud Hopkins aqui? Os dois já faleceram. O Bud Hopkins faleceu em 2012, se não me engano, e o John Mack morreu atropelado. História muito estranha. Então, quem quiser depois ler um pouquinho sobre John Mack vai ficar ligado nas teorias de conspiração aí. Mas não é o foco agora. Então vamos falar um pouquinho das teorias deles. O fenômeno de abdução, de acordo com eles, é um fenômeno muito grande. Muita gente é abduzida. Como muita gente aqui foi levantando a mão, mas não acha que é abduzida. Por quê? Eles abduzem a pessoa de uma forma que a pessoa passa a vida achando que nunca aconteceu nada. Tem vazamentos de lembrança, a pessoa tem sonhos vívidos, a pessoa acorda dolorida, a pessoa acorda mais cansada, mas ela não sabe que ela foi abduzida. Ela passa a vida inteira assim, sem perceber. Faz parte do fenômeno. Os alienígenas, normalmente eles vêm avisar que vai acontecer alguma coisa muito ruim se nós não tomarmos jeito. Quem conhece Data Limite? Chico Xavier. Então nem precisa mencionar a importância que é nós tomarmos jeito. E sem nem mencionar ET, sem mencionar Chico Xavier, do jeito que nós estamos indo, nós vamos destruir o nosso planeta. Não, aquecimento global é normal, tudo bem, mas bomba atômica não é. Então a gente dá um jeitinho de acabar. Se a gente não tomar jeito, é capaz que a gente se destrua. Eu vou só mencionar por cima, que não é o foco também, o paradoxo de Fermi, que diz que chega um ponto em toda civilização que eles se destroem ou aprendem a viver em harmonia. Eu acho que nós estamos próximos desse limiar. Ou a gente toma jeito, ou a gente vai sumir. Quase todos os abduzidos, eles se sentem comprometidos com mudar o seu meio ambiente, mudar o que está acontecendo, mudar o mundo de alguma forma. Eles sentem que tem uma missão, tem um propósito, sentem uma urgência de fazer alguma coisa, sem saber exatamente o que é. Alguém aí tem essa urgência? Sente essa urgência? Então, eles colocaram em números, fizeram uma estatística, né? O Fábio aqui, cadê o Fábio? O Fábio dá uma validada nos meus dados aqui. Que isso só nos Estados Unidos, tá? 3,7 milhões de adultos nos Estados Unidos. E pelo menos 560 adultos teriam sido abduzidos. 560 mil. Dá para ter uma ideia de quanta gente, 560 mil pessoas serão abduzidas? É gente pra caramba. Aí você pensa, por que eles estão abduzindo tanta gente? Pra quê? Uma coisa que o Bud Hopkins falou do John Mack é que ele era crédulo demais. Ele achava que o John Mack ele queria tanto que os ETs fossem bonzinhos, que ele só falava coisa boa, que ele não estava olhando o ruim. Mas, como sabemos, John Mack morreu atropelado, porque ele quis levar o estudo dele para frente, sempre foi muito controverso nos estudos dele, causou muita confusão. E talvez seja por isso
vai saber. Então, ó, sempre mencionando aqui de onde eu tirei, tá? Não estou inventando esses dados para vocês, não. Agora eu vou falar um pouquinho da doutora Gilda Moura. Quem conhece a doutora Gilda Moura? Já deu palestra para nós. Isso. Ela também é outra hipnóloga e terapeuta, muito conhecida. Ela falou isso sobre hipnoterapia, sobre regressão hipnótica. E tem muita gente que critica, né? Quem já ouviu falar de hipnose aí? Vamos ver se alguém nunca ouviu falar. Tá, então não vou ficar explicando muito. Eu vou presumir que já sabem do que eu estou falando. Muitos falam que lembranças de hipnose são induzidas, que é muito fácil você manipular uma pessoa para ela inventar uma história de OVNI e ela contar com todos os detalhes e tal. Mas o que esse cara aqui, o Thomas Bullard, falou, que mesmo as pessoas que não estão totalmente apagadas em hipnose, elas estão conscientes de que não, o cara me perguntou de OVNI, então eu vou falar do que me vem à mente. Mesmo essas pessoas que estão mais acordadas, mais superficiais na hipnose, elas relatam coisas muito parecidas, mesmo sem se conhecer, em lugares extremos do mundo, nada a ver. Aí você fala, pô, inconsciente coletivo, paranoia coletiva, já ouvi de tudo. É uma possibilidade? Não vou negar que é, mas os dados estão mostrando que não. Ok? Então as conclusões da doutora Gilda são as seguintes. Ela concorda com o John Mack. Tem aí um propósito e que eles estão ajudando a gente, né, com o nosso planeta, tentando moldar a nossa civilização. E de que todo o conhecimento que a gente tem de filme de ET, Independence Day, que é o filme que todo mundo morre de medo de ET, Independence Day. Você fala tudo, para quem não acredita em ET, Independence Day. Todo mundo já quer falar. Mesmo esses filmes, essas histórias, ET de Varginha e tudo que a gente escuta, não influenciam as pessoas que são mesmo abduzidas na hora de relatar. As pessoas que relatam as suas abduções falam coisas tão fora do que se ouve na mídia, que seria impossível essa pessoa saber, a não ser que ela estudasse mesmo cada caso. E não é. A maioria das pessoas que são abduzidas, elas têm vidas normais, vidas cotidianas, e não estão nem aí para ser abduzida. Tá? E uma coisa importante que a doutora Gilda comenta é que a frequência cerebral, porque ela fez todo um estudo lá nos Estados Unidos, com professores da Harvard, eles fizeram um estudo de mapeamento cerebral com eletroencefalograma de pessoas em transe, pessoas fora de transe, e ela falou que é impossível você falsificar ondas cerebrais em estado alfa e etc. Então a hipnose ela consegue realmente acessar aquelas lembranças da abdução e ajudar com que a pessoa relate o que ela realmente viveu. Agora, mencionando sobre a doutora Yvonne Smith, ela também já veio aqui ao Brasil falar um pouco sobre o seu trabalho. E eu vou falar sobre as conclusões dela agora. Essa ela me passou essa semana por e-mail, fiquei muito grato para ela. E ela falou que nos 24 anos que ela está trabalhando, ela consegue dizer com certeza que abduções são reais. Não é algo que está sendo inventado. As pessoas não estão inventando isso para receber atenção, aquele negócio psicológico, né? Ah, eu quero atenção, vou inventar uma abdução. Os reais abduzidos, eles passam por traumas que são extremos nessas abduções. Elas são levadas, muitas vezes, sem escolha e sem opção. E elas voltam com marcas e cicatrizes, igual aquelas que eu falei no começo. Vem mesmo, gente que vem com marca, com cicatriz, e ela não sabe de onde veio. A hibridação é um programa realmente que existe. Ou seja, aquilo que eu falei, deles juntarem nosso DNA com o deles, para fazer com que nós possamos conviver juntos. E as abduções continuam, não pararam. Por isso que existe esse trabalho que eu estou começando aqui no Brasil, né, que no exterior já tem, o Dr. Jacobs, a doutora Yvonne Smith, de investigar os abduzidos aqui no Brasil. Porque as abduções continuam. Quanta gente não levantou a mão aqui hoje, que se a gente for investigar, talvez possa ser abduzido mesmo? Quanta gente hoje aqui para a gente investigar e ter um caso novo para relatar? Não, porque eu falo, não quero. A gente não fala o nome, não se preocupe. Mantém sigilo.
Tá? Ok. Existem outros pesquisadores e hipnólogos. Então, eu vou só mencionar alguns aqui, só para vocês terem ideia de que existem outras pessoas trabalhando, ou que já trabalharam nisso, como a Dolores Cannon, que é lá dos Estados Unidos, e a Barbara Lamb, e o Mário Rangel, que é aqui do Brasil. O Mário Rangel já se aposentou. Eu tenho um contato não muito próximo com ele, mas tenho, e ele está bastante interessado também em continuar esse tipo de trabalho. Agora eu vou falar do que realmente importa para a ufologia. Por que eles vêm abduzir a gente? Uma coisa que todos os investigadores concordam. Realmente ninguém sabe. Claro, sempre existem explicações dos contatados, de achólogos e daqueles que recebem algum tipo de informação, mas eu não estou indo por essa viés. Estou indo pelo que os investigadores de abdução chegaram de conclusão, que é não sabemos. Tá? Os ETs eles não explicam pra gente o propósito. Em alguns casos, abduzidos relatam que entenderam o que aconteceu, que em muitas delas é hibridação realmente. Eu vou falar disso daqui a pouco. Mas eles não vêm explicar por que eles estão fazendo hibridação. Os ETs eles não perguntam para você que dia que você quer que eu vá te buscar lá para a gente tirar um sangue, fazer um exame. E muito menos, eles não param. Tem muita gente que fala, não, eu queria que os ETs parassem. Putz, você pergunta para eles então. Porque eles não falam para a gente como é que é para parar. Se tem um modo, inclusive existe uma discussão aí, de que existe maneiras de se parar a abdução. Talvez, mas os investigadores até hoje não sabem como. Ok? Então vou deixar o alerta de novo. O que eu vou falar são teorias. Não existe prova, ninguém sabe, ok? Mas vamos falar um pouquinho de teorias aí para vocês poderem confabular um pouquinho depois. Então as premissas que eu estou usando para essas teorias são a teoria de várias agendas que o Dr. Jacobs mesmo propôs. A teoria de integração social e hibridação, que vários investigadores concordam. Treinamento técnico, que também o Dr. Jacobs fala. O acompanhamento evolutivo, que a doutora Gilda Moura defende. E essas duas últimas aqui eu vou dar uma viajadinha na maionese, se vocês me permitirem, vou falar o que eu acho. Apesar de que, aviso, eu acho. Não sei. Ok? Então vamos dar uma olhadinha rapidinho. As ferramentas que eu vou estar usando, inclusive, para tentar provar essas teorias, são o trabalho em hipnoterapia, fazer regressão, fazer trabalho de hipnose. Muitas vezes tem que fazer uma terapia mesmo também, porque a pessoa revive aquilo, então tem que controlar o trauma. O estudo da grafologia, eu comecei um trabalho de tentar analisar a personalidade dos que se dizem abduzidos, para ver se existem paralelos de traumas de personalidade e de traços mesmo de vida de cada um desses abduzidos. Os relatos que vão ser trazidos através dessa pesquisa. Voluntários. O que é voluntários? Estão fazendo hipnose, está dando certo, descobriu que é abduzido. Vamos fazer um teste assim. Vamos ver se você lembra de 5 palavras que eu vou falar para você e você vai sonhar com essas 5 palavras e vai ter um sonho vívido, igual com abdução. Esse é o tipo de teste que eu já tenho conduzido e está sendo interessante descobrir. E, claro, vou me basear também nos estudos que já foram feitos. Não vou começar do zero, né? Vou aproveitar o que já tem, que tem muita coisa já a respeito. Então agora eu vou discutir rapidinho. Primeiro, integração social e hibridação. Esses desenhos aqui foi o Dr. Jacobs que trouxe. Foram abduzidos que desenharam. Não sei se dá para ver todo mundo aí de trás, mas tem aqui o abduzido numa mesa com um tubo sobre a sua parte reprodutiva, retirando esperma. E tem lá o ET olhando nos olhos dele como se estivesse controlando num estado hipnótico também. Aqui é o desenho que talvez não dê para ver muito bem, mas é de uma mulher como fazendo um exame Papa Nicolau,
os alienígenas lá fazendo exame. E esse aqui, um híbrido, olhando nos olhos de uma pessoa, de um humano, sob supervisão de um alienígena lá atrás. Isso tudo, integração e hibridação. Esses desenhos todos aqui foram trazidos pelo Dr. Jacobs. Está aqui. Ainda sobre hibridação e integração, esses é o que a doutora Yvonne Smith trouxe, desenhos que os seus abduzidos fizeram. De alguns relatam, em um caso de abdução ou outro, né, em que eles foram abduzidos, deles serem mostrados fetos, crianças, nenéns, que diziam ser deles. Esse neném que eu estou te mostrando é seu. Imagina o choque. Pagar pensão é boa. Já pensou, né? Se tivesse que pagar pensão, tava feito, né? Que diz que é um monte de filho que faz, né? Puxa vida. E aqui outro, só que um outro desenho, agora trazido também pela doutora Yvonne Smith, também retirada de esperma. Agora, outra teoria, a de várias agendas, Dr. Jacobs. Essa eu acho interessante. Eu concordo com ele em muitos disso. Não existe um grupo de alienígenas. Existem várias raças. E essas raças, aparentemente, não estão divididas em planetas. Eles se dividem em grupos. Então, em muitas abduções, se escuta de ter Grey com nórdico, com gente humana, com reptiliano, com insetoide, tudo na mesma nave. Aí você fala, não, peraí, então quem que me abduziu? Não, foi o grupo. Foi um grupo específico que tem uma agenda. E tem vários grupos com várias agendas. E quais são essas agendas? Será que eles querem invadir? É uma possibilidade. Afinal de contas, eles estão tentando infiltrar a nossa sociedade igual a gente fazia na Guerra Fria. Manda um espião ali, manda um espião aqui, descobre o que está acontecendo, influencia o governo e aquelas coisas todas de teoria da conspiração. É possível? É. Por que eles viriam? Já se fala de metais preciosos, se fala de água, se fala da natureza, se fala da zona de Goldilocks. Recentemente nós tivemos um planeta que foi chamado de nosso primo, aquele Kepler 452b, já viram? Que ele diz que ele é pouquinho maior que a Terra, 60% maior que a Terra, tem 385 dias e está na mesma área que o nosso planeta no sistema dele. Então diz que é mesma coisa. Então imagine, se eles estão procurando nós também. Em 1561 teve a Guerra de Nuremberg. Quem já ouviu falar desse fato aqui? Então procurem. Isso é um fato jornalístico. Em 1561 em Nuremberg, o povo do vilarejo acordou com uma guerra de anjos no céu e não sabiam explicar o que acontecia, mas que num determinado momento do dia eles conseguiam dizer quem é que estava ganhando. E que um jogava cruz no outro, outro jogava espada, jogava a lua, jogava o sol, pegava fogo, explodia, caía no chão, explodia de novo. Ué, peraí, anjo faz isso? Complicado, né? Então a teoria de invasão é possível, porque afinal de contas, se teve uma briga em 1561, por que não vai ter hoje? E cada grupo pode ter um motivo diferente, inclusive. Pode ser para doutrinar a gente a ser melhor ou pior. Pode ser para ter um monte de escravinho para trabalhar de graça. Ou talvez até para ajudar a nossa evolução. Existe treinamento técnico. O Dr. Jacobs comentou, esses aqui são de relatos dele, dessa mulher que relatou, está na frente de um painel e de um monitor. E o ET fala, usa o painel aí. E ela pensando, tá louco, não sei usar isso aqui. E o ET só fala, não, fica aí um pouquinho, só um pouquinho. E de repente ela percebe que ela reconheceu as teclas, começou a usar, e mexeu a nave, e foi. Outro relato, um abduzido disse que o ET estava mostrando um mapa da cidade do abduzido, e falou, quando a bucha acontecer, que não explicou o que era, mas quando acontecer o fenômeno, o evento, você vai estar aqui nesse lugar e você vai ter que mostrar para o povo para onde ir. E a pessoa relatando isso na regressão fala, eu não sei o que ele está falando. Mas é um treinamento de algum tipo. Acompanhamento evolutivo. A doutora Gilda Moura,
fez esse trabalho já, inclusive tem vários papéis, trabalhos não só dela a respeito, de mapeamento do cérebro, de ver as ondas cerebrais e de ver o nosso desenvolvimento cerebral. É um monge que foi estudado aqui, não vou me alargar que meu tempo está acabando. Agora eu vou dar uma viajadinha, então vocês não se importam. Desenvolvimento espiritual. Por que desenvolvimento espiritual? Eu vou mencionar aqui rapidinho essas 3 pontos aqui. O primeiro, de que? Estou citando a Bíblia de novo aqui, tá, gente? Gosto de citar porque todo mundo já ouviu falar. De que eles talvez estejam esperando nós crescermos, nos desenvolvermos, para a gente tomar jeito, que nem eu comentei. E também existe aquele negócio dos 144 mil. Quem já ouviu falar desse negócio? 144 mil escolhidos que vão estar no trono do Cordeiro. Ué, se eles estão abduzindo a gente, eles escolheram a gente por algum motivo. Não tem a ver com religião, porque aparentemente tudo quanto é tipo de denominação eles estão pegando. Então eu acho que não está relacionado a denominação específica. Talvez esteja relacionado ao desenvolvimento espiritual de cada um que é abduzido. Talvez eles tenham a capacidade de enxergar isso com tecnologia ou de alguma outra forma, e eles vão naquela pessoa, abduzem e começam a acompanhar para que ela seja o escolhido. Peneirando também, possivelmente. A interpretação da Bíblia sempre pode ser deturpada. Semana passada, o Jevaer, o pessoal foi num grupo para Nazca, a gente foi lá, eu traduzi para o Eric Von Däniken, que privilégio, e falou exatamente disso. Aqui não sei se dá para ver bem aí, mas aqui é o astronauta lá nas linhas de Nazca. E o povo sempre falava, os deuses vão voltar, vamos deixar uma marca para eles saberem onde a gente está. Todas as denominações falam do retorno dos deuses. Então, está acabando meu tempo, gente, vou dar uma corridinha aqui. Então, os relatos da Bíblia, elas sempre falam de uma forma muito simbólica. Asas aqui, asa no pé, asa na mão, 4 cabeças, umas coisas meio de... talvez esteja relatando tecnologia. Milagres, às vezes são coisas que a gente não entende. Hoje em dia é um milagre a gente fazer inseminação artificial? Não, o que a gente sabe que é profeta. Mas na época de Jesus foi, né? Maria não teve sexo para conceber Jesus. Milagre. Todas as civilizações relatam o retorno dos deuses. Talvez esses ungidos, 144 mil, são os abduzidos. Talvez. Teve gente que eu já vi na vida que eu jurava de pé junto que não tinha alma. Você fala, nossa, que maldade. Não, se jogar o cara no zoológico, ele vai ser um bicho. Daí eu falo, Homo neanderthalis versus Homo sapiens. Tem raça, tem humano que você fala, o cara não evoluiu. O cara é um animal, um macaco ainda. Aqui, estou falando aqui, não aparência física. Talvez eles saibam, talvez os alienígenas eles veem isso. E eles estão indo atrás exatamente de quem já evoluiu. E a evolução, o darwinismo, ela prega que não é o melhor, é o que está mais adaptado, que ele sobrevive. E se o mais adaptado não é maldade, a maldade não parece que tem mais caminho do que a bondade? A bondade dá muito mais trabalho. A maldade você mata, você rouba, você faz o que você quiser, parece que todo mundo dos corruptos aí tão bem, né? Então, se for pensar assim, o darwinismo, nós que estamos bem, nós somos honestos, estamos ferrados. Acabou para nós. Pode esquecer. Talvez então não seja exatamente isso. Talvez esse processo todo de abdução esteja envolvido. A última teoria, do urso polar. Eu gosto de falar do urso polar porque sabemos que ele está ameaçado de extinção. Então o que a gente faz para ajudar o urso? A gente põe um chip, a gente tira sangue, a gente ajuda o bicho a se reproduzir, a gente acompanha o urso polar. Mas alguém perguntou para o urso se ele queria ser abduzido? Será que ele não ficou traumatizado? Será que ele não achou ruim? Então, gente, no projeto que eu estou fazendo de investigação, como eu falei, vamos estar analisando a grafia, o relato, fazendo regressão, escrevendo artigos na revista, vamos pegar dados de todo o Brasil. Se vocês ficarem sabendo de gente ou quiserem participar, está aqui meus dados. Agradeço aí de vocês participarem. Para concluir, rapidinho, existem muitas teorias, ninguém sabe, conspiração inclusive. A verdade ainda é desconhecida, a gente não tem certeza de nada. As abduções realmente acontecem, não é imaginação.
Cada grupo tem um tipo de agenda. A gente não sabe que grupo é. Então a gente tem que tomar cuidado. Existe potencial de aprendizado? Sim. Existem abduções de treinamento. Então, é possível que nós sejamos ratos de laboratório, mas é possível também que nós sejamos parte de algo maior. Tá? Então, esse é o que eu queria discutir com vocês um pouquinho. Agradeço por não ter caído no sono. E se quiserem entrar em contato comigo, por favor. Obrigado.